Olá, hoje vamos falar um pouco sobre bioenergética, fotossíntese e respiração celular. Esses temas são da disciplina de bioquímica, que tem como orientadora a professora doutora Franciele Valadão. E eu, Williams Augusto, estarei explicando sobre esses temas. Você já parou para pensar que toda energia que movimenta na Terra vem diretamente ou indiretamente da luz do Sol? E é através da fotossíntese que as plantas, algas e algumas bactérias transformam essa energia luminosa em energia química, criando o alimento que sustenta praticamente todos os seres vivos. Hoje vamos entender como esse processo acontece e como ele se conecta com o metabolismo dos carboidratos, a principal fonte de energia dos organismos. A fotossíntese é um processo anabólico, ou seja, construtivo. Ela utiliza dióxido de carbono e água para formar moléculas orgânicas ricas em energia, como a glicose, liberando oxigênio como subproduto. Esse processo é vital porque converte a energia solar em energia química, armazenada em compostos de carbono, que depois serão utilizados na respiração celular e outras reações metabólicas. Tudo acontece dentro dos cloroplastos, organelas verdes presentes nas células das folhas. Eles contêm pilhas de membranas chamadas de tilacoides, onde ocorre a primeira fase da fotossíntese. Entre essas pilhas existe o estroma, uma região fluida onde se dá a segunda fase. Os pigmentos, como as clorofilas e carotenoides, absorvem a luz do solar e dão aí às folhas sua coloração verde característica. A primeira fase é chamada fotoquímica, porque depende diretamente da luz. Nela, os pigmentos das membranas dos tilacoides absorvem fótons e excitam elétrons das moléculas da clorofila. Esses elétrons percorrem uma cadeia transportadora, liberando uma energia que será usada para formar ATP e NADPH, duas moléculas riquíssimas em energia. Durante esse processo, ocorre a fotólise da água, que é a quebra da molécula de H2O em prótons, elétrons e oxigênio. É aqui que o O2, liberado pelas plantas, é produzido. A segunda fase ocorre no estroma e é chamada de fase bioquímica ou escura. Não porque ocorre sem a luz, mas porque não depende diretamente dela. Aqui, o CO2 é fixado por uma enzima chamada rubisco, formando moléculas de 3-fosfoglicerato que serão transformadas em gliceraldeído 3-fosfato, o G3P. Com o uso do ATP e do NADPH produzida na fase luminosa, o ciclo converte o CO2 em compostos orgânicos e a partir desses produtos é usado para regenerar a molécula inicial, a rubilose 1,3-bisfosfato. No final, para cada 6 moléculas de CO2 fixado, forma-se uma molécula de glicose, o combustível que alimenta toda a vida vegetal e indiretamente todos os outros seres vivos. A rubisco também pode reagir com oxigênio em vez de dióxido de carbono, num processo chamado fotorrespiração. Isso causa perda de carbono e energia, sendo um verdadeiro desafio aí para as plantas, especialmente sob altas temperaturas. Mas a natureza criou estratégias. Plantas C4, como o milho, a cana-de-açúcar, fixa CO2 de forma mais eficiente. Já as plantas CAN, como os cactos, fazem a fixação à noite para economizar água. O produto principal da fotossíntese, o G3P, é a base para formar glicose, amido e sacarose. Esses carboidratos alimentam o metabolismo vegetal, participando da formação da parede celular e também serve de reserva energética. Além disso, a glicose produzida é usada na respiração celular, o processo inverso que libera a energia armazenada para funções vitais da planta. A eficiência da fotossíntese ela depende de fatores como luz, CO2, temperatura, água e nutrientes. Cada espécie possui um ponto ideal de equilíbrio entre esses elementos, mas além de ser um processo celular, a fotossíntese é também o coração do equilíbrio ecológico do planeta. Ele conecta o ciclo de carbono, do oxigênio e da energia, sustentando a base da vida terrestre.
Concluindo, a fotossíntese é muito mais do que uma simples reação química. É um sistema inteligente e eficiente que transforma a luz em vida, carbono em alimento e energia solar em energia biológica. Sem fotossíntese, não haveria florestas, alimentos nem oxigênio.